Som. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo. Quem trouxe Bíblia? Livro de Salmo, capítulo 124. Livro de Salmos, capítulo 124. É um capítulo curto, nós vamos ler ele todo, do início ao fim. Salmos 124. Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, como o irmão Gilmar acabou de falar, aqui nós estamos no culto de gratidão a Deus. Nosso culto ele é sempre direcionado para Deus. Culto significa elogio. Então a gente elogia a Deus, somente a Ele. Mas aqui se trata de um culto de gratidão. Então nós viemos nos reunir para agradecer a Deus por mais um ano de vida de um irmão em Cristo. E o ser humano, irmãos, por natureza, ele é ingrato. Nós somos ingratos por natureza. Quando tudo vai bem, quando as coisas correm tudo bem, quando a gente está com saúde, está com dinheiro no bolso, a gente tende a esquecer de Deus. Agora, quando as coisas não vão muito bem, a primeira coisa que a gente faz é orar e pedir ajuda a Deus. Então isso é da nossa natureza. O homem caído que herdou o pecado de Adão, ele é ingrato por natureza. Ele tende a não agradecer a Deus pelo que ele tem. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já fizeram isso. Quinta-feira agora eu fui orar e eu comecei a falar com Deus. E eu decidi, eu falei para Deus: Senhor, hoje eu não vou te pedir nada, eu vou só te agradecer. E é tão difícil, irmão, você fazer isso, que se algum de vocês não fez isso, experimente fazer isso hoje. Vá a Deus em oração e só agradeça a Ele. Você quer porque quer pedir alguma coisa. Você começa a agradecer e de repente você já quer pedir. Isso significa que a gente quer muita coisa de Deus. A gente quer de Deus isso, quer aquilo, e a gente esquece de agradecer. E quando a gente olha ao redor, irmãos, tem muitos motivos para a gente agradecer. Só o fato de nós estarmos aqui hoje, nós devemos isso a Deus. Se não fosse o Senhor, a gente não estava nem de pé. Se Ele retirasse o ar aqui de nós, nós cairíamos aqui mortos no chão. Então tudo a gente deve a Ele. Tem livramentos que nós nem sabemos que Ele nos livrou. Hoje nós pegamos aqui a CCE, viemos até aqui. Então isso já é um livramento, nós estarmos aqui. E cada um dos que estão ouvindo também. Nós passamos por livramento que às vezes sabemos, e tem outros que nós nem sequer sabemos, e Deus estava ali protegendo a gente. Então nós temos uma casa, um teto, nós temos alimento, temos saúde, e esquecemos de agradecer. E hoje aqui nós estamos comemorando mais um ano de vida. Então isso é motivo de gratidão a Deus. Então nada mais propício do que fazer um culto de gratidão a Deus. Lembrar de Deus, de quem nós devemos tudo a Ele. E, irmãos, eu quero falar exatamente sobre gratidão. Mas eu quero que os irmãos entendam o que é a verdadeira gratidão. Às vezes nós só falamos de gratidão de boca, só de palavras mesmo, mas no fundo do nosso coração nós não estamos gratos. Então, para nós estarmos gratos, precisam algumas coisas acontecerem. Então eu quero mostrar nesse salmo aqui de onde vem a verdadeira gratidão. O que é que tem que acontecer em nós para que a gente realmente fique grato a Deus. Seja grato a Deus de verdade, não só de boca, mas de fato e de verdade realmente. Então, irmãos, o Salmo 124, ele começa com uma frase: se não fosse o Senhor.
ele repete essa frase duas vezes aqui, no versículo 1 e no versículo 2. Se não fosse o Senhor. E é isso que eu quero que fique na mente de cada um de vocês. Que essa frase aqui fique gravada. Se não fosse o Senhor. Pense aí no que você já passou. E coloque essa frase na frente. Se não fosse o Senhor, que lhe conduziu até hoje, desde a sua infância. Nós aqui que antes éramos cegos, não enxergávamos a verdade, estávamos longe de Deus. Hoje é sábado à noite. E aí você pode pensar, se não fosse o Senhor, onde é que eu estaria hoje, no sábado à noite? Lembrei até agora, Gilmar, se fosse nós antigamente no sábado à noite, a gente estava viajando aí para tocar aí no festas e embriagado. Então, se não fosse o Senhor, onde é que a gente estaria? Cada um de nós aqui. Então, a verdadeira gratidão, irmãos, ela primeiro surge de nós olharmos para o nosso passado e vermos o que Deus fez por nós. Você só vai ser grato a Deus de verdade, não só de boca, de verdade realmente, quando você entender o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez e o que Ele faz, mas principalmente olhar para o passado e tudo que Ele fez por você até hoje. Então é isso que esse salmo começa falando, versículo 1. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. E ele cita o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel que era um povo totalmente ingrato. Deus de dia tinha nuvem lá, à noite a coluna de fogo, Deus conduzindo o povo pelo deserto, Deus suprindo eles, alimentando, e aquele povo murmurando, reclamando. E nós não podemos nem falar deles, porque nós somos da mesma forma. Nós somos murmuradores, como eu falei no início, nós somos ingratos por natureza. Nós não enxergamos o que Deus faz por nós. Todo dia que nós acordamos é dádiva de Deus, é misericórdia de Deus na nossa vida, e a gente não olha para isso. Então, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, então olhe para o seu passado. Pense aí onde é que você estaria hoje, se não fosse o Senhor. Veja tudo que o Senhor fez, de onde Ele lhe tirou e onde Ele colocou você. E aí você vai ter a verdadeira gratidão a Deus. Daí vai surgir uma gratidão a Deus. Tem um pregador conhecido, Paul Washer. Eu ouvi um testemunho dele esses dias. E ele diz que chegam muitos irmãos, muitos outros pastores chegam para ele e perguntam para ele qual é o segredo para ele pregar daquele jeito, qual é o segredo para ele ser tão fervoroso. E ele fala o seguinte, ele diz que não tem segredo, o segredo é que ele sabe de onde Deus tirou ele. Ele fala que certo dia ele acordou de madrugada, embriagado, deitado sobre o próprio vômito dele. E aí ele sai na rua e naquela mesma noite chega um pastor para ele e fala de Deus para ele. E a partir daquele momento ali é que ele começa a conhecer o Evangelho. E ele fala que ele era uma pessoa totalmente enganadora, mentirosa, que ninguém gostava dele, ninguém queria ficar perto dele. Então ele viu de onde Deus tirou ele, de um poço de lama, de dentro do próprio vômito ali. Então por isso que hoje ele é tão fervoroso, por isso que ele prega hoje da forma que ele prega, porque ele entende essa frase aqui: se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, se não fosse o Senhor que tivesse me tirado dali. Então a verdadeira gratidão a Deus, ela surge daí, de nós entendermos, irmãos, que Deus nos conduziu até aqui. O Senhor esteve ao nosso lado todos os dias, desde a nossa infância, passando pela nossa juventude, até a nossa fase adulta. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E aí, irmãos, no verso 2, o salmista Davi, ele repete mais uma vez: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Versículo 3: eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Versículo 4: então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. O que é que esses versículos aqui querem dizer para nós, irmãos?
Primeiro eu quero falar, tem muitos salmos que muitos crentes não entendem o que é que significa. Existem salmos que Davi e outros salmistas, eles pedem a destruição dos seus inimigos, que os meus inimigos sejam destruídos. E tem crente, irmão, que também deseja isso. Ele lê esses salmos e ele aplica isso para pessoas. Só que a Bíblia, ela deve ser interpretada. O Novo Testamento, ele deve interpretar o Antigo Testamento. O Novo Testamento tem prioridade. Então isso aqui nós temos que interpretar de forma espiritual. Efésios capítulo 6 diz que os nossos inimigos, a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. Então a sua luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, ou seja, demônios. Nós, irmãos, estamos rodeados de seres celestiais que nós não vemos, mas eles estão aí influenciando as pessoas. Então a nossa luta é contra eles. Então quando o Salmo diz aqui, fala de inimigos, o verso 2, ele diz que se não fosse o Senhor, eles nos teriam engolidos vivos. Então nós podemos aplicar isso aqui, irmãos, de forma espiritual. Se não fosse o Senhor, Satanás, ele teria nos engolido vivo. A palavra de Deus em 2 Timóteo, ela diz que Satanás faz as pessoas presas para cumprirem a sua vontade. Por exemplo, um assassino, ele mata uma pessoa e ele está cumprindo a vontade de Satanás, ele nem sabe. Ele acha que ele está fazendo apenas a vontade dele. Um homem que comete adultério, ele pensa que está fazendo só a vontade dele, mas na verdade Satanás cega os olhos dele e ele está fazendo também a vontade de Satanás. Então quando esse versículo aqui diz, se não fosse o Senhor, ele nos teriam engolidos vivos, se não fosse o Senhor, as águas teriam transbordado sobre nós, nós podemos aplicar isso de uma forma espiritual. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, as vendas dos nossos olhos não teriam sido retiradas ainda. Nós, irmãos, tínhamos um véu nos nossos olhos que nós não conseguíamos enxergar a verdade. E esse véu nós não conseguimos retirar ele, só Deus. É só Deus que tira o véu dos nossos olhos. É só o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no nosso coração, que quebra a dureza do nosso coração, que quebra a nossa incredulidade, e nós passamos a crer em Deus. Então, se não fosse o Senhor, você continuaria no mundo, continuaria cego, continuaria fazendo a vontade de Satanás sem saber, achando que você estava livre para fazer a sua vontade, mas na verdade você estava preso fazendo a vontade de Satanás. E foi Deus que lhe livrou de tudo isso, foi Deus que quebrou as amarras. No versículo 6, agora o salmista, que é Davi, desse salmo, ele começa a agradecer. No verso 1, ele relembra a condução de Deus, como Deus o conduziu. Ele diz, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. No versículo 2 ao 5, ele fala do que aconteceria se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, eles teriam nos engolidos vivos, nós ainda estaríamos nas trevas, enganados. E então, quando ele entende essas coisas, daí surge a verdadeira gratidão, daí surge o agradecimento. Veja o que diz o verso 6. Diante dessas coisas, o que é que o salmista diz? Verso 6 diz, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então ele agradece a Deus, bendito seja Deus, porque nos livrou das trevas. E aqui, como eu falei, nós vamos aplicar de forma espiritual. Bendito seja o Senhor que nos livrou da condenação. Não existe livramento maior, irmão, do que o livramento do inferno. Nós podemos nos livrar de um acidente, nós podemos nos livrar da morte agora, mas um dia nós vamos morrer, como o irmão Gilmar até falou. As pessoas aí trazem profecias na vida de outras pessoas, dizendo que Deus está dando livramento. Mas vai chegar um dia que cada um vai encontrar a morte. E depois disso, para onde é que essa pessoa vai? A palavra de Deus fala que tem dois destinos, o céu ou o inferno. Não tem outro.
Então o maior livramento é o livramento da condenação eterna. Isso tem que estar no nosso coração. Nós temos que fazer como o salmista Davi: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa, bendito seja o Senhor que nos fez escapar dessa condenação, que nos livrou da morte, nos livrou da condenação eterna. Esse é o maior livramento de todos. Você pode ter um livramento agora, mas você pode ir para o inferno. Do que vai adiantar? Você passar a eternidade no inferno? O livramento que você teve aqui não vai adiantar de nada. Vai ser passageiro. Dura só algumas décadas. Nossa vida dura apenas algumas décadas diante de uma eternidade que virá. E aí no verso 8, o salmista declara a sua confiança em Deus. Ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então quando Davi entende que Deus o conduziu até aqui, quando ele entende que Deus livrou ele dos seus inimigos, quando Deus o livrou da morte, então nasce a verdadeira gratidão. Ele diz: bendito seja o Senhor. E no verso 8 ele afirma: o nosso socorro está no Senhor. Ele confia em Deus. Por que ele confia em Deus? Porque Deus o conduziu até agora. No caso de Davi, Deus o livrou dos seus inimigos. Ele era um guerreiro. Então Deus o livrou dos inimigos. No nosso caso, Deus nos livrou dos nossos inimigos, que são o quê? Os principados e as potestades. Nos livrou da condenação eterna. Então a gratidão, a verdadeira gratidão deve estar no nosso coração. Devemos ser crentes fervorosos, crentes que buscam realmente a Deus, que têm gratidão no seu coração, porque nós sabemos, nós vemos, entendemos de onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou, o que Ele fez por nós. Então, irmãos, é uma mensagem curta, um salmo curto que eu trouxe para vocês, já que é um culto de gratidão. Então nós precisamos entender o que é a verdadeira gratidão, como surge a verdadeira gratidão. Esse salmo aqui ele nos ajuda a entender isso. O que é a verdadeira gratidão, como é que ela surge, como é que ela começa. Então ela começa quando nós entendemos o que Deus faz na nossa vida, o que é que Deus fez por nós. Ele esteve ao nosso lado. Vou terminar, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Esse texto ele fala que Deus está ao nosso lado. E aí nós podemos ter a confiança em Deus. Venha o que for, aconteça o que acontecer, o Senhor está ao nosso lado. Romanos 8, a partir do verso 31, diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, seja grato, louve a Deus, adore a Deus de verdade, que a verdadeira gratidão esteja no seu coração, que a verdadeira gratidão esteja no coração de cada um de nós. E lembre-se do maior livramento que Deus lhe deu, que é a salvação eterna, o livramento da condenação. E se você não teve um encontro com Cristo ainda, se você não tem certeza do seu destino eterno, se
Se você morrer hoje, você não sabe para onde você vai. Ore, peça a Deus, busque a Deus, aceite ao Senhor como Salvador de sua vida. Cristo veio ao mundo e morreu para que nós tivéssemos vida. Todos nós, quando nascemos, nós já nascemos condenados ao inferno. Então, através do sacrifício de Cristo, é que nós somos livres dessa condenação. Então, busque ao Senhor Jesus, para que você se livre, que você também seja grato a Deus pelo que Ele fez na sua vida.